Fala pessoal do primeiro ano, professora Simone Cassiari de Biologia, passando por aqui com mais uma correção comentada das atividades do PET. Agora semana 3 do PET, volume 3, né? Que traz para a gente aí os transportes que a membrana celular realiza, né? A permeabilidade da membrana plasmática, né? A permeabilidade seletiva, onde as substâncias, as moléculas são transportadas do meio interno para o meio externo ou vice-versa, né? Então, ele traz aí para a gente o transporte passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Depois, ele traz o transporte ativo, que é realizado com gasto de energia, contra o gradiente de concentração, né? O que é o gradiente de concentração? É o ambiente, o meio onde a substância, né, que está sendo analisado está em maior concentração. No transporte passivo, é sempre do mais concentrado para o menos concentrado. No transporte ativo, é de onde a substância está menos concentrada para onde ela está mais concentrada, né? Então, ele traz para a gente primeiro os transportes passivos, a difusão, né? Que pode ser dividida em duas, que é a difusão simples, onde não tem participação de nenhuma proteína, e a difusão facilitada, onde a proteína acelera o processo, né, da passagem da substância, mas aqui também não há gasto de energia, certo? Depois ele traz para a gente a osmose, que é especificamente com relação à movimentação das moléculas de água, né, na tentativa de dissolver os sais minerais, o soluto, qualquer que seja ele, né. Traz aqui para a gente um esquema, né, até uma questão que a gente vai trabalhar daqui a pouco, demonstrando a hemácia, né, e uma célula vegetal, como é que elas ficam dentro de uma substância hipertônica, ou seja, com muito sal, ou numa substância hipotônica, com pouco sal e muita água, né? Então, a gente vê aí que a hemácia estoura se a água entrar em quantidade muito grande, e ela pode murchar, né, se a água sair em grande quantidade, e a célula vegetal vai continuar basicamente com o mesmo formato, porque ela possui a parede celulósica, né, que protege a membrana, mas lá dentro o citoplasma vai ficar, né, vai dar uma murchada também. E ele traz para a gente as atividades da semana 3. Número 1. O transporte de substâncias pela membrana pode ser classificado em passivo e ativo. O transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia durante o processo. Todos os exemplos a seguir são de transporte passivo, exceto. Então, ele está te pedindo aí qual que seria o transporte ativo, né? Então, você tem que analisar aqui. Na letra A, osmose. A osmose é um transporte passivo, né? A passagem de água do ambiente onde ela está menos concentrada, mais concentrada para onde ela está menos concentrada, não há gasto de energia. Letra B, bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, na verdade, é uma proteína, né? Que empurra íons de sódio e íons de potássio contra o gradiente de concentração, ou seja, de onde ele está menos concentrado para onde esses íons já estão muito concentrados, tá ok? Então, a letra B seria a alternativa correta para marcar aqui, porque ela é um transporte ativo. Na letra C e D, ele traz os dois tipos de difusão, que são passivos também, né? Tanto a difusão simples quanto a facilitada. No número 2, o uso de vinagre e sal de cozinha em uma salada de alface, além de conferir mais sabor, serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como as amebas. As amebas são protozoários, né, que causam a amebíase no ser humano, que causa assim um transtorno muito grande, porque você vai ter cólicas intestinais assim bem severas, vai ter evacuação mais líquida, né? Então, tem diarreia envolvido, pode ter uma perda de nutrientes grandes aí, como uma doença causada por esse protozoário. O inconveniente do uso desse tempero é que, depois de algum tempo, as folhas murcham e perdem parte de sua textura.
Então, a gente sabe que temperar salada, né, principalmente de folhas, como a alface citada aqui, tem que ser ali no momento da ingestão, porque se passar um tempo, as folhas ficam murchinhas, perdem aquela textura e perdem, inclusive, o paladar da gente não fica legal, né? A textura mais amolecida da folha. Então, vamos lá. Esse fenômeno ocorre por quê? Letra A. As amebas morrem ao perderem água rapidamente por osmose. O que que acontece? A ameba é um micro-organismo com citoplasma rico em água. E quando você coloca ali o sal e o vinagre, o que que a água que está dentro do citoplasma da ameba vai fazer? Vai sair de dentro da ameba para poder tentar diluir, dissolver o sal e o vinagre que estão ali no ambiente. Então, essa ameba vai morrer por perda de água, assim, de uma forma extremamente rápida pela osmose. Já as células da alface possuem um envoltório que mantém sua forma mesmo quando perdem água por osmose e, por isso, murcham mais lentamente. Então, a letra A já é a alternativa correta, né? A célula do alface é uma célula vegetal e ela vai perder a água para o ambiente, nesse caso aqui por osmose? Vai também. Só que você vai demorar um tempo maior para perceber essa célula dar aquela murchada pela perda de água, porque ela tem a estrutura, né, da parede celulósica protegendo ali a célula vegetal. Então, a letra A é a alternativa correta para essa questão número 2. Vamos eliminar as outras, né? Letra B. Tanto as amebas quanto as células da alface não possuem barreiras para perda de água por difusão simples. Aqui já está errado, né? A perda de água, passagem de água, toda vez que falar de entrada ou de saída de água é osmose. Ponto. Então, tá incorreta, né? Letra C. As amebas morrem ao perderem água por osmose, um processo mais rápido. Em contrapartida, as células da alface perdem água por difusão facilitada. Aqui é que está o erro, né? Como eu já disse anteriormente, toda vez que falar de passagem de água, seja para dentro ou para fora da célula, é osmose. Letra D. O vinagre, por ser ácido, destrói a membrana plasmática das amebas, provocando sua morte. No caso da alface, o envoltório das células não é afetado pelo vinagre, mas perde água por difusão simples provocada pela presença do sal. Novamente, o erro aqui, né, de relacionar a passagem de água com a difusão. E na letra E, nas amebas, a bomba de sódio atua fortemente, capturando esse íon presente no sal, provocando a entrada excessiva de água e causando a morte desses organismos. As células da alface não possuem tal bomba e murcham por perda de água por osmose. Então, o que está incorreto aqui é dizer que ela captura esses íons de sal, né, os íons de sódio do sal, e que provocando a entrada excessiva de água, causando a morte. Na verdade, a água não entra, na verdade, a água sai, né, de dentro da ameba, causando a morte dela por desidratação. Número 3. Para entrar em uma célula, algumas substâncias necessitam de proteínas carregadoras. O transporte que envolve esse tipo de proteína, quando não há gasto de energia, é chamado de. Então, a gente tem que lembrar lá que você tem dois transportes relacionados com a participação de proteínas. O transporte ativo, que é o exemplo mais clássico, que é a bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, então tem gasto de energia. O outro transporte, que é passivo, sem gasto de energia, mas que usa a proteína para facilitar esse processo, é a difusão facilitada. Então, é a letra B, né, difusão facilitada, a resposta da número 3. Osmose refere-se somente à passagem de água, difusão simples não há, é um transporte passivo também, mas não há participação de proteínas, e o transporte ativo na letra E é um exemplo da bomba de sódio e potássio. Número 4. Foi feito um experimento utilizando a epiderme de folha de uma planta e uma suspensão de hemácias. Esses dois tipos celulares foram colocados em água destilada, ou seja, que é aquela água pura,
Ali só tem H2O, né? Somente essas moléculas, não tem nenhum sal diluído, não tem nenhuma outra substância diluída ali. A solução de água destilada e uma solução salina concentrada. Então, pegaram um potinho com água destilada, colocaram folhas de epiderme, células de uma epiderme de uma folha de planta e hemácias. No outro potinho, colocaram os mesmos tipos celulares dentro de uma salmoura, né? Que é uma água com alta concentração de sal. Observa-se ao microscópio que as hemácias, em presença de água destilada, estouravam e, em presença de solução concentrada, murchavam. As células vegetais não se rompiam em água destilada e, em solução salina concentrada, notou-se que o conteúdo citoplasmático encolhia. Então, vamos lá. Na letra A, da número 4. A que tipo de transporte celular o experimento está relacionado? Então, a gente está pensando aqui em murchar, em inchar, né? Então, é absorção e perda de água, certo? Então, na água destilada, a água vai entrar para dentro da célula, entrar. Se for uma hemácia, ela vai acabar estourando. Se for uma célula vegetal, ela vai ficar rechonchuda, mas ela não estoura, né? Porque ela tem a parede celulósica para proteger. Na salmoura, na água com alta concentração de sal, a hemácia vai perder água até ficar totalmente murchinha e a célula vegetal vai perder água até a membrana citoplasmática toda murcha e você vai conseguir ver só o formato da célula formada pela parede celulósica, né? Então, a que tipo de transporte está relacionado? Se é um transporte de água, na letra A, a resposta certa é osmose. Na letra B, em que situação ocorre esse tipo de transporte? Então, a osmose, né, essa movimentação da água, tanto para dentro quanto para fora da célula, ela só ocorre quando existe uma diferença de concentração. A água sempre vai se movimentar para tentar dissolver alguma coisa, né? Então, ela sempre se movimenta de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, para dissolver os sais. Então, na letra B, em qual situação? Quando há diferença de concentração entre os meios intracelular e extracelular, ok? Na letra C, a que se deve a diferença de comportamento da célula vegetal em relação ao animal? Explica a diferença de comportamento considerando as células em água destilada e em solução concentrada, né? O que vai acontecer? A célula animal, aqui no exemplo a hemácia, não apresenta estrutura externa, né? E a célula vegetal apresenta a parede celulósica. E a diferença está justamente aí. A parede celulósica vai manter, tanto na perda de água quanto no ganho de moléculas de água, a célula vegetal continua com uma estrutura básica, né? Já a hemácia, que não tem essa parede celulósica, se ela perder água demais, ela vai murchar, ficar toda enrugadinha, e se ela ganhar água demais, receber água demais, ela vai ficar toda rechonchuda até estourar, ok? Número 5. A número 5 traz para a gente. A figura abaixo mostra 3 tipos de transporte, 1, 2 e 3, através da membrana plasmática. Analise. Então, você tem aqui a bicamada de fosfolipídios, né? Mostrando a substância 1, passando do meio mais concentrado para o menos concentrado, através da bicamada de fosfolipídios. Você tem a substância número 2, passando de onde essa substância está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, com a ajuda de uma proteína, está escrito aqui, né, permease. E você tem aqui a substância número 3 sendo levada de onde ela está menos concentrada para onde ela já está muito concentrada, com o auxílio de uma proteína permease também, tá? Então, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número que indica a passagem de O2 da água para as brancas de um peixe e o transporte de glicose para o interior das células do corpo humano, né?
que vai acontecer? Primeiro, ele pergunta da passagem do O2, que está dissolvido na água, para dentro das brânquias de um peixe, certo? Então, essa questão do O2, o oxigênio é uma substância que ele vai passar livremente através da bicamada de fosfolipídios, tá ok? Então, e sempre a favor do gradiente de concentração, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, aqui nesse esquema, né, da passagem do número 1, é ele que simboliza o O2 da água para a brânquia do peixe, certo? E depois ele pergunta sobre a glicose, né, o transporte da glicose para o interior das células do corpo humano. A glicose, ela é uma substância que ela vai precisar de uma proteína da membrana para auxiliar nessa passagem, mas como o número 1, né, a glicose também vai passar sempre a favor do gradiente de concentração, onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Como só tem a ajuda da permease, que é a proteína, é a difusão facilitada. Então, o esquema da passagem do número 1 simboliza a passagem do O2 da água para a brânquia do peixe, e o esquema da substância número 2 representa a passagem da glicose para dentro das células do corpo humano, tá? Então, respectivamente, 1 e 2, a gente tem como alternativa correta a letra B. Se ele ainda perguntasse de mais uma, né, sobre esse esquema da número 3 aqui, né, do substância número 3, como é contra o gradiente de concentração, ou seja, onde está menos concentrado para onde já está muito concentrado, ou seja, vai ter que empurrar o negócio, vai ter que forçar essa passagem. Com a ajuda de uma proteína, esse daqui seria uma bomba de sódio e potássio, por exemplo, um transporte ativo com gasto de energia. Mas na número 5, a alternativa correta é a letra B. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Utilizem bem esse vídeo aí para fazer as complementações de vocês, para entender um pouquinho mais da matéria. Lembrando que quando a gente retornar, nós vamos fazer, né, revisões com relação a todo o conteúdo. Se você não estiver compreendendo alguma coisinha ou outra, pode me procurar, me perguntar, tirar suas dúvidas, né? Ou deixa anotadinho aí se você às vezes tiver mais atribulado aí, tá ok? Mas vamos aproveitar, os professores estão disponíveis para vocês, tanto no chat, no WhatsApp, né? Fazendo vídeos, fazendo lives. Vamos aproveitar esses momentos com os professores para sanar as dúvidas com relação a essas atividades e esses conteúdos já agora, né? Não vamos deixar para depois, não, ok? Espero que logo, logo a gente esteja junto novamente. Vamos torcer bastante para isso.